Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, 1º de julho, celebremos em comunhão com a igreja a 13ª semana do tempo comum. O evangelho da nossa meditação hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de imposto e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de imposto e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de imposto e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje também Jesus nos faz um chamado, como naquele tempo fez para Mateus. Veja que Mateus era um cobrador de imposto. Naquele tempo havia dois tipos de imposto, né? O imposto do templo, onde a viúva deposita, né? Tem um evangelho que a viúva deposita somente aquelas 2 moedas. E também tem o imposto onde era cobrado para os romanos na época, né? E Mateus trabalhava para os romanos. Mateus era cobrador de imposto para os romanos. Por isso que Mateus era tomado como pecador pelos fariseus, né? Mas Mateus era um judeu, simplesmente tinha que trabalhar, né? Tinha que sustentar talvez a sua família, como nós também sustentamos a nossa, e o único trabalho que tinha era para trabalhar na coleteria de imposto dos romanos. E por isso que os judeus, né? Por isso que os fariseus não gostavam daquele tipo de cobrança, né? Daquele tipo de trabalho, e assim a chamavam de pecador. Mas Mateus não deixava de ser um bom judeu, né? Um bom judeu. Conhecia também todas as leis, né, de Moisés. Mas quando Jesus o chama, a sua vida muda. A mudança é uma mudança radical quando nós ouvimos, né, o chamado do Mestre. Quando nós abramos o nosso coração para o chamado de Deus. Aí assim as coisas que parecia, né, tão impossível começam então a melhorar. A nossa vida começa a mudar, né? Mudar de uma forma talvez até radical que surpreende a tantos. Veja que os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus, né? Porque o vosso mestre come com os pecadores e cobradores de imposto. Aqui está um ponto onde o chamado é também para nós. Devemos ter o nosso coração aberto para seguir Jesus, né? Para seguir esse Deus, o nosso coração tem que estar atento ao chamado. Meu irmão e minha irmã, quantas e quantas vezes nós também chamamos as pessoas para participar, né? Seja das missas, de alguma pastoral, e logo vem uma desculpa, né? Vem aquelas desculpas que sempre nos dão, né? Sempre nos deixa até chateado, né? Quando a gente convida as pessoas, e elas, de uma forma ou de outra, nos surpreendem com a resposta do não. Diferente de Mateus, quando Jesus o chama, Mateus logo se põe a prontificar. E veja que a conversão de Mateus foi tão grande, que ele prepara até um jantar para Jesus, né?
chama Jesus para comer a sua casa. E não fica somente para ele esta conversão. O chamado não fica somente para Mateus. Mateus convida também os outros, né? Aqueles que participavam junto com ele, aqueles que estavam no seu convívio, né? Os cobradores de imposto e também os pecadores. Aqueles que eram excluídos, Mateus abre a porta da sua casa, né? Para estar perto de Jesus. Querido irmão, querida irmã, que o Evangelho de hoje traga também no nosso coração a mesma forma de Mateus. Que nós possamos trazer aquelas pessoas que estão longe, aquelas pessoas que estão excluídas, junto de Jesus, para perto de Jesus. Talvez nós tivemos que fazer um jantar para Jesus, talvez nós precisamos fazer até uma festa para trazer essas pessoas junto de Jesus. E quão bom é participar da festa maior, que são as missas e celebrações no domingo. As missas aonde Jesus ali se torna novamente o Cordeiro. Precisamos estar atento a este chamado e trazer estas pessoas como Mateus trouxe. Mateus não ficou chamado só para ele. Mateus não quis esse chamado só para ele. Mateus foi buscar além, foi buscar mais, trouxe aquelas pessoas que se sentia excluída, trouxe aquelas pessoas que não tinha talvez até a possibilidade de estar junto ali de Jesus, talvez aquelas pessoas eram impedidas até de entrar até numa sinagoga ou num templo, mas Mateus, através do seu chamado, através de um jantar, através de um almoço, trouxe aquelas pessoas até Jesus. Que nós também tenhamos essa sensibilidade, que nós tenhamos também, né, este prazer de Mateus, de trazer os teus junto do Mestre, trazer aqueles que estavam excluídos junto de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos hoje buscar esta palavra, que nós buscamos nos saciar deste alimento sagrado que é Jesus, que nós tenhamos o coração aberto para trazer aquelas pessoas para junto de Jesus, aqueles que estão longe. E quantas pessoas hoje a gente percebe que está longe de Jesus, que não tem até força para ir à igreja, não tem força para caminhar, para ouvir o chamado que é Jesus. Por isso que quando nós ouvimos esse chamado, nós tenhamos coragem e o coração aberto de buscar essas pessoas. Também nós somos chamados, também nós somos inclusos nessa sociedade para levar Jesus àqueles que se afastaram em meio a essa pandemia, né, que nós estamos vivendo. Muitos se afastaram da igreja, muitos se afastaram de nossos templos, né? Nós buscamos ouvir esta palavra, ouvir esse chamado e através desse chamado buscar aqueles que estão fora, aqueles que estão longe. Meu irmão e minha irmã, que você também se sinta chamado, se sinta acolhido no coração de Jesus para buscar aqueles. Se sinta fortalecido nesse chamado, se sinta forte nesse chamado. Hoje Jesus nos chama a mim, mas também Jesus chama você para buscar aqueles que estão longe, para buscar aqueles que estão faltando as nossas missas e as nossas celebrações. Fiquei contente ontem quando eu vi uma colega da comunidade que estava de volta à comunidade. Ela veio e me disse: hoje eu ouvi um chamado, hoje eu vim na missa. Que bom que você ouviu esse chamado de Jesus. Às vezes Jesus usou a mim para te chamar, mas Jesus está usando você também para chamar aqueles que estão longe, está usando você também para chamar aqueles que estão que se sentindo excluídos da comunidade. Querido irmão, querida irmã, que nós ouvimos esse chamado hoje, que todos nós somos chamados e escolhidos por Jesus a buscar aqueles que ainda estão longe, aqueles que ainda estão com medo, aqueles que ainda
estão fora desse jantar, deste almoço que é a casa de Jesus, que é as nossas missas e as nossas celebrações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira e um bom trabalho a todos. Sinta-se acolhido e chamado no amor de Jesus.